São Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia. Hoje esta região é parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução e muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmerada. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo, tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte da Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda, a corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano que ele servia, mudou seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da Igreja de Israel. Então, ele deu um primeiro passo de fé, distribuiu todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho que ele já conhecia. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador que autorizava a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribune e declarou espantado com esta decisão, que julgava absurda. Ele ainda disse diante de todos que os romanos é que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito surpresos quando ouviram palavras como essas vindas da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu-lhe que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade e por ser esta a verdade a defenderia a todo custo. Mas o que é a verdade? Perguntou o cônsul. Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo do meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiado me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. O imperador furioso, ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou-o a sessões de torturas violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava se depois da tortura abandonaria a fé cristã. Jorge, porém, reafirmava sua fé cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciarem esses fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde, ela se converteu à fé em Jesus Cristo. Por fim, Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Os cristãos recolheram o corpo de São Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquias. Isso porque todo Marte, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, se torna santo. Mais tarde, os cristãos levaram as relíquias de São Jorge para a antiga cidade de Dióspolis, onde ele crescera. Lá seu corpo foi sepultado. Anos mais tarde, o primeiro imperador cristão, chamado Constantino, conhecendo a bela história de São Jorge, mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção a São Jorge se espalhasse por todo o império. Por volta do século V, já se contavam 5 igrejas dedicadas a São Jorge na capital do Império do Oriente, chamada Constantinopla. Mais tarde, no vizinho país do Egito,
foram construídas 4 igrejas e mais 40 conventos dedicados a São Jorge. São Jorge passou a ser venerado como sendo um dos maiores santos da Igreja Católica, em várias regiões como na Armênia, em Bizâncio e no Estreito de Bósforo, na Grécia. De acordo com uma lenda, São Jorge fez acampamento com uma legião romana numa região próxima a Salone, Líbia, no norte da África. Lá diziam haver um enorme dragão com asas. O animal devorava pessoas da cidade como cordeirinhos. Diziam que o hálito da terrível criatura era tão venenoso que qualquer um que se aproximasse poderia morrer por envenenamento. Com o intuito de manter a besta longe da cidade, eles ofereciam ovelhas como alimento. Ao acabarem, começaram a oferecer crianças. O sacrifício caiu então sobre a filha do rei, de 14 anos, Sabra. A menina foi em direção a seu cruel destino e deixou a muralha da cidade. Ficou ali à espera da criatura. São Jorge, ao ficar sabendo da história, decidiu pôr fim a tudo isso. Montou seu cavalo branco e partiu para a batalha. Antes, porém, exigiu que o rei desse sua palavra. Se trouxesse sua filha de volta, o rei e todo o reino se converteria ao cristianismo. O rei aceitou e deu sua palavra. São Jorge então partiu para a luta com o tal dragão. Depois de muita luta e oração, Jorge acertou a cabeça do dragão com sua poderosa espada, que era chamada de Ascalon. Depois, São Jorge cravou sua espada debaixo das asas do dragão, num local que tinha escamas. Assim o dragão foi ferido mortalmente e caiu sem vida. São Jorge amarrou a fera e a levou arrastada até a cidade, levando consigo a princesa. Lá São Jorge, sendo observado pela multidão, cortou a cabeça do dragão e fez com que todas as pessoas da cidade se tornassem cristãs. O dragão simboliza a idolatria que mata inocentes e causa destruição. A idolatria é destruída pelas armas da fé. A jovem que São Jorge salvou representaria a região da qual ele combateu heresias e instalou a fé cristã. São Jorge, rogai por nós.